Olá, Zenaide. Olá, Renata. Boa noite, boa noite. O som tá bom? Manda alguém, responde para mim, por favor, se o som tá bom. Obrigado, Renata. Vou esperar um minutinho e a gente começa. Muito bem. Olá, Henrique. Bom ter você aqui. Boa noite. Oi, Kelly. Legal ver assim tantas pessoas queridas, conhecidas. Muito bom. Bom, então vamos ser pontuais e vamos começando, né? Eu queria primeiro me apresentar, né? O meu nome é Jorge Carrano, eu sou um dos coordenadores do Dharma Bhumi, que é um espaço de yoga, de Hatha Yoga e de estudo de Vedanta em Icaraí. E para a gente é uma alegria enorme estar participando desse segundo festival de Yoga Niterói. E eu quero agradecer, mas toda vez que a gente vai agradecer alguém por um evento, por um convite, a gente sempre corre o risco de esquecer de alguém importante, né? Então eu vou citar apenas as pessoas com quem nós conversamos diretamente para essa nossa participação aqui. E sintam-se todos os que trabalharam para que esse evento acontecesse igualmente abraçados e agradecidos. A Dani Lemos, com quem nós conversamos, inclusive no domingo, traçando a nossa live comum, que faremos eu, ela e a Cris na sexta-feira. O Rodrigo Amaro, sempre muito gentil com a gente, sempre solícito. E o nosso querido Henrique Moraes, nosso parceiro, companheiro do Dharma Bhumi, sempre presente lá nos nossos eventos, um professor muito querido, um amigo muito querido. Eu sei que tem muitas outras pessoas envolvidas nesse lindo projeto, mas eu queria agradecer diretamente esses três que foram as pessoas com quem nós conversamos diretamente. No festival do ano passado, a minha live foi sobre Yoga e Vedanta, que foi justamente o tema que acabamos de assistir com a Renata e o Henrique, e para nossa alegria, né? Tanto a Renata quanto o Henrique são professores lá do espaço,
muito sérios, muito comprometidos, então isso também é um motivo de alegria para a gente. E aí, esse ano, quando a gente recebeu o convite, eu pensei em falar uma coisa um pouco mais leve, sabe? Nós estamos há 1 ano e 4 meses, né, nessa pandemia e um processo de aprendizado difícil para todos nós, né, professores e alunos, né, tivemos que nos reinventar, né, aprender a lidar com esse equipamento aí, que está aqui na minha frente. E eu escolhi falar sobre felicidade por um motivo muito simples, porque possivelmente a felicidade é o tema mais relevante da nossa vida. Você conhece alguém que acorde todo dia e diga assim, oba, se Deus quiser, hoje eu vou ser bem feliz? Não, né? Se Deus quiser, vai dar tudo errado hoje. Não, a felicidade é uma busca contínua, constante e legítima do ser humano, né? Só que aí a gente tem que observar um aspecto. Quando a gente fala da busca da felicidade, num ambiente assim de yoga, a gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, não, a felicidade está do lado de dentro, né? E eu, embora isso não seja uma mentira, eu acho que é um pouco uma simplificação, talvez. E nesse universo aqui de professores e de praticantes de yoga, isso é quase um mantra, é quase um clichê, né? Não busca a felicidade do lado de fora porque ela está do lado de dentro. E eu queria propor a vocês uma reflexão, um olhar sobre o que é isso que é estar do lado de dentro, né? Porque, veja só, se a felicidade é uma busca comum a todos os seres, todo ser humano quer ser feliz, independente das condições em que ele está, resta a pergunta, por que tem tanta infelicidade no mundo? A gente olha ao nosso redor e vê tantas pessoas em sofrimento, e em níveis diferentes de sofrimento, né? Sofrimentos físicos, sofrimentos mentais, sofrimentos espirituais, enfim. E por que isso acontece? Por causa da tal história do estamos olhando no lugar errado, felicidade está do lado de dentro. Então, eu queria propor a vocês essa reflexão, trazendo três questões sobre o porquê da infelicidade, então. O primeiro é o que a gente pode chamar de felicidade condicionada. O que é isso, Jorge? Felicidade condicionada é quando você estabelece, e é você que estabelece, condições para você ser feliz. Então é aquele caso clássico. Eu vou ser feliz quando eu casar com tal pessoa, quando eu passar em tal concurso, quando eu comprar aquele carro, comprar aquela casa, fizer aquela viagem, conquistar aquela promoção, quando a pandemia acabar, enfim, existe sempre uma condição. Quando você está navegando, por exemplo, no mar, e você olha o horizonte, aquele horizonte, você navega, ele continua lá na frente, no mesmo lugar. Você navega, ele continua mais lá na frente. E é exatamente isso que acontece com essa ideia de felicidade condicionada. A gente faz, o horizonte, a felicidade continua distante. A gente nunca consegue chegar nesse lugar. E por quê? Porque essa felicidade condicionada, ela está associada à satisfação de desejos. E os desejos, embora eles sejam inerentes à condição humana, eles não têm capacidade de nos trazer uma felicidade, uma sensação de paz. Por quê? Na medida em que um desejo é atendido, é satisfeito, imediatamente outro surge na nossa mente. Essa é a natureza da nossa mente. É uma mente que está sempre em busca de satisfação de desejos. Um dos nomes da mente em sânscrito é Vritti Pravaha. Vritti, você sabe o que é? São os pensamentos, as perturbações, as ondulações que acontecem na nossa mente. E Pravaha é uma coisa que flui com muita intensidade. Imagina um rio daqueles muito caudalosos, muito poderosos, isso é um Pravaha, né? Então a nossa mente é isso, é essa profusão, essa produção sem fim de desejos e pensamentos
e a gente se esforça para atender os desejos e imediatamente outro surge e a gente fica nessa batalha. E isso é um motivo de infelicidade na medida em que a gente acredita que vai ser feliz quando o desejo for satisfeito. Felicidade condicionada é um problema. O segundo ponto que eu quero trazer para a reflexão de vocês é o conflito de papéis. E aqui a gente não tem como falar desse assunto sem trazer um pouco de Vedanta, né? Eu já vou comentar isso. O conflito de papéis acontece assim. Todos nós temos muitos papéis, desempenhamos muitas tarefas diferentes, né? Então eu, por exemplo, eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou aluno, eu sou professor, sou amigo, sou primo, sou tio. Cada papel desses que eu desempenho nessa minha existência, ele exige de mim um conjunto de comportamentos corretos, que a gente chama de Dharma, né? Mas muitas vezes esses papéis são conflitantes. Então, por exemplo, o pai quer dar ao filho uma condição de vida melhor, um conforto, oportunidades que muitas vezes ele não teve, e aí para isso ele trabalha muito, trabalha demais, e aí ele não tem tempo para esse filho. Então, há um conflito de interesses entre o profissional, que precisa evoluir e ganhar mais, e o pai, que precisa dar atenção ao filho. E a gente comete também, além dessa questão do conflito, ela traz para a gente um problema, vamos dizer assim, na nossa rotina. Porque é assim, o sujeito acorda de manhã e aí ele tem uma discussão com a mulher, com o marido e tal. E aí ele sai de casa com aquela perturbação na mente e vai trabalhar. Quando ele chega no escritório, ele descarrega então no colega de trabalho, no subordinado, em alguém, toda aquela irritação que ele já estava quando saiu de casa. E isso vai se tornando uma bola de neve. Ele vai misturando esses papéis e então ele não se livra do conflito original e ainda carrega esse problema para os outros papéis, né? E eu sempre gosto de contar histórias assim, pessoais. Eu acho que a gente aprende com as nossas próprias experiências, né? Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui ao sepultamento de um amigo meu muito querido, né? E aquilo para mim foi motivo de muita tristeza, muito sofrimento. Nós éramos amigos desde criança e tal, muito jovem, né, ele foi. E aí quando eu estava voltando para minha casa, no mesmo lado da calçada que eu estava vindo um amigo meu, um outro amigo meu, que é muito engraçado. É a pessoa mais engraçada que eu conheci na vida, faz piada de tudo, um humor inteligente, sofisticado e tal. Logo que ele chegou perto de mim, ele me deu um abraço e começou a fazer uma piada e tal. E eu queria rir, eu queria achar graça, mas eu ainda estava muito triste pela situação que eu tinha acabado de viver, né? E aí, quando eu fui para casa, essa cena toda acabou, eu me dei conta disso, de que eram dois personagens diferentes. O amigo de um, que tinha partido, e o amigo do outro, que estava ali, engraçado, contando piada. Então a gente tem que ter sempre esse olhar, de separar esses personagens que a gente vive, para não deixar que o sofrimento de um personagem contamine a sua vida, a sua felicidade, a sua relação com os outros, né? Então, isso é muito importante. Então, felicidade condicionada, conflito de papéis. O terceiro ponto, que é o ponto mais, vamos dizer assim, técnico, né, dessa observação, é o famoso avidya, né? A tal da ignorância fundamental que Patanjali, no Yoga Sutra, apresenta para a gente a partir do terceiro sutra do segundo capítulo. São os kleshas, a vidya é o primeiro dos 5, mas é o mais importante deles porque é a partir deles que todos os outros 4 são desdobrados, né? Então, a vidya é traduzido como ignorância. Vidya vem da mesma raiz de Veda, quer dizer conhecimento, e a é uma negação. Então, a avidya é ausência de conhecimento. O que é ausência de conhecimento? Ignorância. Mas veja, não é uma ignorância comum,
como você não saber falar francês, você não saber cozinhar, você não saber construir um objeto, um móvel, fazer uma planta de um edifício. Porque esse conhecimento do mundo material, vamos dizer assim, ele tem duas características, pelo menos, né? A primeira é que você pode atuar sobre ele. Então, se você não fala francês e quer falar francês, você pode resolver isso. Você contrata um professor, estuda, assiste filmes em francês, lê, e você vai desenvolvendo vocabulário, capacidade de falar francês. Mas aí entra outra característica, que é, nesse nível de conhecimento, ele é sempre insuficiente, ele é sempre limitado, porque isso todos nós aqui, todos vocês que estão me assistindo, já passaram por isso. Quanto mais você sabe de um assunto, mais você se dá conta de que ainda há por saber, né? A sensação de que a ignorância vai aumentando conforme você vai estudando aquele assunto. Eu até sugiro, para quem tiver interesse nesse assunto, que leia o livro do professor, do físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser, um livro chamado A Ilha do Conhecimento, que é onde ele explica justamente essa questão da busca humana pelo conhecimento e das limitações que essa busca acaba trazendo para nós mesmos, na medida em que quanto mais sabemos, mais descobrimos que há por saber. E com yoga isso acontece também, né? Eu comecei a minha jornada do yoga em 1993, né? 28 anos atrás, né? E quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei, mais eu me dou conta de que esse universo do yoga é vastíssimo e a gente não tem como saber tudo. Ainda bem, a gente deixa alguma coisa para a próxima vida, né? Mas esse avidya aí, em relação à felicidade, ele tem a ver com as outras duas coisas que eu falei. Porque do avidya, dessa ignorância de não saber quem eu sou, tem uma decorrência, que é o segundo klesha que Patanjali apresenta, que a gente chama de asmita. Asmita é fácil de entender. É a confusão que eu faço com esse personagem que está aqui falando para vocês. Porque eu não sei quem eu sou, avidya, eu acho que eu sou o Jorge, asmita. O Jorge que tem essa idade, essa barbinha branca, essa mente, esses gostos, essas aversões, e aí eu me agarro nesse personagem Jorge, achando que ele é de fato quem eu sou. E aí está a raiz da ignorância, né? Aí está a raiz de avidya. Porque, ao contrário do conhecimento do mundo material, que é sempre ilimitado, como eu acabei de falar, o conhecimento da minha verdadeira natureza, ele basta. Uma vez compreendido quem eu sou, eu não preciso saber mais nada. E esse é o objetivo do estudo de Vedanta, revelar esse que eu sou, né? Revelar esse que é a minha verdadeira natureza. Os meus alunos que estão assistindo aí sabem que eu gosto muito de contar histórias, e em Vedanta a gente usa muitas histórias, muitas parábolas, porque elas facilitam a compreensão de algumas ideias que às vezes são complexas, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, existe um animal na Ásia, na China, na Rússia principalmente, chamado de cervo almiscareiro. Almiscareiro porque vem de almíscar, né? O almíscar é a substância aromática mais poderosa que existe e ela é produzida por uma pequena glândula que existe no abdômen desse animal, desse cervo. E ele é completamente fascinado por esse aroma. E ele fica por aí procurando de onde vem esse aroma, que é ele mesmo que produz. Então, quando a gente pensa nessa questão da felicidade quem eu de fato sou, é um pouco isso. A gente sai procurando do lado de fora uma coisa que já está no nosso interior. Mas veja, tem uma sutileza aí. Quando a gente diz que a felicidade está do lado de dentro, eu me lembro que o Swami Dayananda brincava, do lado de dentro onde? No estômago, no joelho, no cotovelo, dentro da cabeça? Né? Onde que é esse lado de dentro? Porque
Na verdade, lado de dentro e lado de fora são um pouco convenções. A gente pode tentar uma outra forma de entender isso, que é a história do fogo. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então veja só. Eu não posso dizer que o calor é uma característica do fogo, é um adjetivo do fogo. Fogo quente. Por quê? Porque não existe fogo frio. O calor é a verdadeira natureza do fogo, é a essência do fogo. Porque se não fosse, eu poderia dizer fogo frio, fogo baixo, fogo alto. Não, o calor é a natureza do fogo. Da mesma forma que não existe fogo sem calor, sem produzir calor, a gente entende em Vedanta que a felicidade, essa tal felicidade, como dizia a música do Tim Maia, né, é inerente, é parte da natureza de quem eu sou. E isso, meus amigos, essa compreensão, esse momento em que você percebe essa felicidade, nada mais é do que o tal do Samadhi, que é o 8º passo que Patanjali apresenta no Yoga Sutra. Todos vocês que estão me assistindo já passaram por uma experiência de Samadhi. Você pode não saber, mas já passou. Quer ver um exemplo? Quando você está de frente para o pôr do sol ou para um céu estrelado e você então tem aquela sensação de que nada te falta, de que está tudo bem, de que não importam as questões, naquele momento ali existe uma paz que preenche o seu ser e você não precisa de nada. Ou quando você está com aquela pessoa que você ama e parece que tudo ao seu redor está passando mais devagar ou para, e você vive plenamente aquele momento, e aquele momento te traz essa sensação, esse purna, essa sensação de plenitude. Isso é o Samadhi. E isso que a gente aprende no estudo de Vedanta é que é a verdadeira natureza do nosso ser, né? Eu não posso dizer que a felicidade é uma coisa que eu vou buscar, porque se eu acho que a felicidade é uma coisa que eu vou buscar, eu estou considerando a felicidade como um objeto. E ela não é um objeto, ela é a verdadeira natureza do nosso ser. Muito bem, se é a verdadeira natureza do nosso ser, como é que o yoga nos ajuda a reconhecer essa felicidade, né? Como é que eu faço para saber dessa felicidade? E aí a gente volta lá, sempre, né, no Yoga Sutra, que é o cerne da tradição do yoga, né? No Sutra 3 do capítulo 1, depois que Patanjali diz o que é o yoga, né, que é aquele sutra que todo mundo conhece, Yoga Chitta Vritta Nirodha, ele diz então, Tada Drastuhu Swarupa Avastana. Então, Tada, Drastuhu, Drastu, o percebedor, você, eu, Avastana em Swarupa, se manifesta, repousa, está estabelecido em Swarupa. Swarupa quer dizer sua forma, sua verdadeira natureza, que segundo o Vedanta ensina, é divina. Nós somos já Brahma, nós já somos essa pessoa plena, livre de limitação que nós buscamos ser. Ok, tudo muito bonito no conceito, mas como é que a gente faz para andar nessa direção, né? Como é que eu faço para reconhecer? A gente tem muitas ferramentas. Vocês conhecem as ferramentas, a gente só precisa usá-las. Então, por exemplo, asanas e pranayama trazem saúde para o corpo. E saúde é uma condição inegociável para a felicidade. Você nunca vai ser feliz ou vai ter um momento de felicidade se você tiver com dor de cabeça, gripado, com a perna quebrada. Isso é muito difícil. Então, asanas e pranayamas proporcionam um corpo saudável no corpo. A meditação, que é parte do yoga, vale sempre a gente lembrar isso, meditação não é fora do arsenal de recursos do yoga, ela está lá descrita, dhyana, o 7º passo do Ashtanga do Patanjali. A meditação atua na nossa mente. Então você tem asana e pranayama, basicamente atuando no corpo,
concentração, a meditação atuando na mente, mas você tem uma parte dos valores do yoga, yamas e niyamas. Vocês conhecem? Não violência, falar a verdade, não se aproveitar do que não te pertence, pureza, perseverança, fé, Ishvara Pranidhana, né, e tal. Essas coisas, pessoal, atuam no nosso coração. E assim, o yoga tem esse pacote. Você usa ferramentas para cuidar do corpo, da saúde do corpo. Você tem ferramentas para trazer saúde para a mente, desenvolver o que a gente chama de uma mente madura. Isso a meditação te oferece. E uma mente madura não é uma mente que é apática, né? É uma mente que tem lucidez, que tem maturidade, que ela olha para as coisas entendendo que a natureza do universo é assim. A gente é que tem que aprender a lidar com elas, com as dificuldades, com as características do universo. Mas os yamas e os niyamas, eles falam ao nosso coração. Não é à toa que o Patanjali coloca yamas e niyamas como as primeiras ações que nós devemos trazer no universo, né? Eu não vou me estender, porque isso não seria o nosso foco aqui hoje, né? Mas é muito importante esse cultivo, né? Muito bem. Então, por que é tão difícil, se isso tudo está claro, está compreendido, né? Por que é tão difícil, então, a gente trilhar esse caminho do yoga, né? Muitas vezes o aluno chega para mim e fala, oh, Jorge, eu entendi tudo, mas eu não consigo aplicar esses conhecimentos do yoga, essa prática, para fazer uma transformação verdadeira na minha vida. Por que isso acontece? Bom, acontece primeiro porque a gente quer resolver tudo de uma vez só. Eu costumo brincar que assim, a gente quer chegar sem viajar, né? A gente quer chegar em tal lugar, mas a gente não quer o transtorno da viagem, né? De carregar a mala, subir no trem, andar no avião, ficar preso no aeroporto, ou pegar um ônibus e aquilo tudo. A gente quer chegar sem viajar. É a mesma coisa que a pessoa que quer emagrecer. Ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida, porque para ela emagrecer dá trabalho, é ela que tem que fazer, né? Eu já vou falar mais disso. Então, assim, a gente quer resolver tudo de uma vez só. Então, a gente acha que começa a praticar hoje e em um mês você vai virar a pessoa mais serena do mundo, vai fazer todas as posturas, vai dominar todos os pranayamas, vai compreender todos os temas, e isso está longe de ser verdade. Isso é uma mentira assim grande. O segundo ponto é que a gente não quer só de uma vez, a gente ainda quer rápido. A gente vive no mundo do WhatsApp, então a gente quer que o yoga faça resultado rápido, né? E aí eu vou contar uma outra historinha que aconteceu também com a gente lá no espaço. Uma vez chegou uma moça para fazer aula experimental. Aí a gente estava conversando e eu perguntei para ela, o que você está buscando no yoga, né? Qual é a sua motivação para a prática? Aí ela falou assim para mim, eu sou muito ansiosa e eu preciso de alguma coisa que resolva rápido essa minha ansiedade. No fundo, ela não queria ir para o ansiolítico, para o tarja preta. Mas na hora que ela falou isso para mim, que era uma coisa rápida, uma solução rápida, eu me dei conta que yoga não é uma pílula, né? Eu perguntei para ela, fulana, desculpa eu te perguntar, mas quantos anos você tem? Aí ela falou assim, tenho 32 anos. Eu falei, e a quantos você se considera essa pessoa ansiosa que você está descrevendo para mim? Ela falou, eu sei exatamente, professor. Foi um episódio que aconteceu na minha vida quando eu tinha 16 anos. E de lá para cá eu tenho tido crises de ansiedade, às vezes pânico. Eu sei exatamente o que motivou esse meu processo ansioso. Aí eu falei para ela, pois é, então você está me dizendo que você tem ansiedade há 16 anos. Como é que você acha que o yoga vai resolver isso para você em um mês, 2? Não vai. Não acredite nisso. Não vai resolver. Se você quiser, você vai resolver isso. O yoga vai te ajudar, mas é um processo. Então, gente, é muito importante a gente entender, principalmente se a gente quer buscar uma felicidade que seja estabelecida, que seja permanente, que seja saudável, a gente entender que yoga não é uma pílula. Você não vai acordar um dia infeliz,
todo atrofiado, com a respiração aqui em cima, ansioso, preocupado, depressivo, vai tomar uma pílula de yoga e vai acordar no dia seguinte tudo bem. Isso é uma mentira. Infelizmente, a gente tem nesse universo que nós estamos aqui de yoga, e isso comum a qualquer caminho espiritual, infelizmente, nós temos os vendedores de milagres, né? As pessoas que desenvolvem métodos fabulosos e que vão resolver esse problema de uma vez só. Mentira, não caia nessa, né? E por que você não vai cair nessa? Porque o yoga é uma ferramenta que funciona, mas ela tem pelo menos 3 características. Essa jornada do yoga, ela tem pelo menos 3 pontos, 3 aspectos que são importantes e que a gente muitas vezes desanima por causa deles. Primeira coisa, é isso que eu acabei de falar. Yoga é uma jornada longa. É uma estrada que você sabe quando tem início, mas que você não sabe quando tem fim. E possivelmente não terá fim até que você atinja moksha. Então, é uma jornada longa. Segunda característica é que é uma jornada individual. Eu ia dizer solitária, mas solitária é uma palavra injusta para esse momento, porque no caminho do yoga, a sangha, os companheiros, o professor, os grandes mestres, eles nos ajudam. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma jornada individual. É você que faz e é só você que faz. Ninguém faz por você, ninguém pode fazer por você. Não, é aquela história do guru, né? O guru vai resolver isso tudo para você. Ele vai te pegar pela mão e vai te pela estrada. Isso não existe. O máximo que um mestre pode fazer é apontar para você o caminho, mas é você que tem que trilhar o caminho, né? E por fim, ou seja, uma jornada longa, uma jornada individual e por fim, é uma jornada difícil. É difícil sim. Nós, professores, precisamos parar de mistificar o yoga dizendo, não, é tudo paz, é tudo luz. Mentira, é uma jornada difícil. É uma jornada difícil porque, primeiro, você enfrenta os seus próprios desafios, as suas próprias questões, as suas próprias limitações, os seus samskaras, os seus hábitos, né? Isso tudo é difícil. Mas não é só isso. Você também tem que lidar com a família, com os amigos, né? A pessoa começa a fazer yoga, em determinado momento ela compreende que seria bom ela ser vegetariana. E aí todos os amigos e a família começam a tirar onda com ela, a implicar com ela, agora só come alface e tal. Tudo isso desanima a pessoa se ela não tiver tapas, se ela não tiver perseverança, se ela não tiver coragem de seguir nesse caminho. Não é fácil. Então é uma jornada longa, é uma jornada individual que você faz sozinho. E tem que ser sozinho, gente, porque sabe aquela história de... Todo mundo sabe que fumar faz mal, né? Adianta você chegar para a pessoa e dizer, fulano, para de fumar. Fulano, fumar vai te dar câncer, você vai morrer. Não adianta. Só acontece quando? No dia em que essa pessoa acorda e diz assim, não quero mais, não vou fumar mais. Vou me livrar disso. E é uma jornada difícil. Então, todo mundo desanimado, vamos acordar, vamos acabar com essa live, vamos acabar com o festival e vamos embora? Negativo. E por que a gente insiste? Aliás, por que o yoga resiste? O yoga tem aí, talvez, 8.000 anos que ele existe. Né? Por que a gente insiste, então, no yoga? E aí a gente vai fazer agora um fechamento dessa nossa conversa, dizendo o seguinte, meus amigos, a gente insiste porque yoga ainda é a melhor opção. A opção para a compreensão do homem na sua natureza holística. Né? O yoga é a única coisa, se alguém lembrar de outra, comenta aí, mas yoga é a única coisa que trata do corpo, do nosso Stula Sharira, desse nosso corpo denso, trata da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo sutil, né? Nosso Sukshma Sharira, como a gente diz. E trata também da nossa questão espiritual.
Todas as atividades físicas são ótimas, correr, pedalar, nadar, dançar, tudo é bom. Mas você está cuidando do corpo. Meditar, ter uma atividade mental saudável, cuida da sua mente, fazer terapia, muito importante nesse momento que a gente vive, cuida da mente, mas não cuida do corpo. Né? Você ir para um templo, para uma igreja, para uma sinagoga, para um terreiro, enfim, qualquer que seja a manifestação do seu desejo espiritual e fazer ali a sua prática é maravilhoso para o espírito, mas você está cuidando do espírito. Yoga não. Yoga cuida de tudo. Yoga cuida todas as nossas dimensões, né? A dimensão do ser, que nós temos muitas dimensões, né? Muito bem, então, o que eu queria dizer? O segredo para o sucesso, então a gente falou o que é a felicidade, como é que o yoga lida com isso e tudo mais. Qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é ir na direção certa, mas devagar, sem pressa. As pessoas que me conhecem, os meus alunos que estão aí, conhecem o que eu brinco, né, dizendo que é o meu mantra pessoal, né, que é uma frase, é um trecho, na verdade, de um poema da Clarice Lispector, que diz assim: a direção é mais importante do que a velocidade. Meus amigos, se você não chegar nessa vida, tem outra, e tem outra, e tem outra. Mas você tem que manter a direção. E para encerrar, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, que é uma brincadeira que, na verdade, é também uma forma da gente olhar para as coisas e refletir. Vocês sabem o que a gente comemorou na segunda-feira. Vocês sabem o motivo desse festival, né? O que a gente comemorou? Qual é a data que nós comemoramos na segunda-feira? Dia do que mesmo? Alguém vai escrever aí? Dia do que foi? Pois é, então eu vou dizer. Na segunda-feira, dia 21 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial da Girafa. Não é brincadeira. Quando acabar a live, você vai lá no Google e pesquisa. 21 de junho é o Dia Mundial da Girafa. E aí, quando eu soube disso, eu falei, gente, tem tudo a ver com yoga. Como que tem tudo a ver com yoga? Duas coisas. Primeira coisa, girafa é um bicho muito estranho. É um bicho muito diferente dos outros. Yoga também é. Imagina que você está numa selva, num lugar escuro, você vê uma onça. Pode não ser uma onça, né? Pode ser um leopardo, pode ser uma leoa, pode ser um tigre. Você não percebe muito bem. Ou então você vê um lobo, mas pode ser um cachorro. Dependendo da situação, pode ser uma raposa. Você também não vê muito bem. Um búfalo também pode ser confundido com um touro, né? Girafa não. Você olha aquele pescoção, tá na cara que é uma girafa. Não tem como você se confundir com a girafa. Yoga também. Yoga é um bicho diferente dos outros. É um bicho que não tem muito comparação se você de fato compreender yoga em toda a sua plenitude e a sua abrangência. E o segundo, girafa é um animal que enxerga longe, graças a esse pescoção estranho dela, né? Então, ela, lá de longe, ela vê a aproximação, por exemplo, de um predador. Também consegue se alimentar melhor. Girafa é vegetariana. Fica o recado, fica a dica. Hashtag fica a dica. Come as folhinhas lá no alto da árvore, né? Então, a girafa, o yoga também te permite isso. Te permite esse olhar mais longe, esse olhar além das limitações do seu corpo, além das limitações das imagens, né? E te permite olhar, inclusive, para dentro. E lá dentro você vai encontrar como a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência é essa felicidade que é, afinal de contas, o tema da nossa conversa. Eu vou ficar por aqui. Queria agradecer novamente muito a vocês pela oportunidade, a esse lindo festival. Não esqueçam, pessoal, sigam o Instagram do Yoga Niterói. Tem uma agenda muito legal ainda, amanhã e sexta. E no sábado vai ter a conferência. Nós estamos pedindo
doações, pedindo que você contribua na medida do que for possível. Se não for possível, tudo bem. Assista a conferência, contribua. Nós vamos transformar esse movimento em cestas básicas para pessoas que estão em momento de sofrimento. Então isso também faz parte do nosso compromisso com essa ideia do yoga. Então muito obrigado novamente a vocês todos pela paciência, pelo seu tempo. E eu vou encerrar fazendo um mantra, que é um mantra tradicional da tradição védica, que está nas Upanishads, e que fala justamente sobre essa natureza de Purna, da plenitude, de quem nós verdadeiramente somos, né? E que essa plenitude, ela tudo preenche, não há nada que não seja Brahman, não há nada que seja pleno. E depois eu encerro o vídeo, então. Então, muito obrigado a vocês todos. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om.